Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Eu sou Ana Carla Bermudes, repórter do UOL. A gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos à prefeitura das principais capitais do país. Para fazer essa entrevista, tem a companhia da jornalista Kátia Baran, que é correspondente da Folha de São Paulo em Curitiba. E hoje o entrevistado é o deputado estadual Fernando Francischini, que é candidato à prefeitura de Curitiba pelo PSL. A nossa sabatina tem 45 minutos e ela será encerrada assim que esse tempo for atingido. E para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço, o tempo passa a ser contado a partir da primeira pergunta. Então vamos lá. Candidato, o senhor participou intensamente da campanha do então candidato à presidência Jair Bolsonaro em 2018, em especial no estado do Paraná, onde o senhor vive. Até o momento, no entanto, o senhor não recebeu um apoio formal do presidente para sua candidatura à prefeitura de Curitiba. O presidente vai participar ativamente da sua campanha? Um eventual apoio do Bolsonaro vai ser explorado pela sua campanha para ganhar o voto dos eleitores curitibanos? Bom, primeiro, cumprimentar a todos que nos assistem agora, pelo canal UOL, pela Folha de São Paulo, cumprimentar a Ana Carla, a Kátia, agradecer esse espaço democrático para debate. Olha, eu sou um aliado, e um aliado é aquele que compreende as situações também do Congresso Nacional. Meu filho, o deputado federal Felipe Francischini, ainda é o presidente da CCJ pela contingência da pandemia, é o líder de um dos grandes blocos do Congresso Nacional, e eu compreendo que o presidente precisa manter a base unida. E como um aliado, eu quero o melhor para o país, e o melhor para o país é o presidente agora ter uma distância das eleições municipais para não rachar a sua base, que já é muito difícil conduzir o país. Eu tenho os mesmos princípios e valores de defesa da família, da liberdade econômica. Então, para mim, que fui um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, eu não preciso ter a participação direta do presidente. Eu tenho um alinhamento do que eu penso e isso é o suficiente para mim. Eu compreendo totalmente a posição dele de não participar diretamente das campanhas. Mas num eventual segundo turno aqui em Curitiba, o senhor acha que ele vai apoiar o senhor? Olha, eu acho que ele vai olhar o cenário nacional e vai tomar a decisão em cima de quem são os concorrentes. Hoje, um segundo turno, se nós aproximássemos mais os números, a campanha na TV só começou agora, faz 5, 6 dias, né? Então, os efeitos da campanha na televisão em que os prefeitos, principalmente o prefeito de Curitiba, estava sozinho no noticiário pela pandemia, agora nós temos uma divisão do horário, né, de multiplicação dos candidatos. Então, é claro que 16 candidatos, nós temos uma grande chance de segundo turno em Curitiba e hoje o candidato que mais eu. E no segundo turno, o presidente vai ter que olhar quem está do outro lado, né? Aqui quem está do outro lado é o prefeito atual, Rafael Greca, do Democratas, que teve há poucos dias a visita do presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, que é alguém que se referencia ao ex-ministro da Saúde, o Mandetta, todas as vezes que toma decisões na saúde. Então, eu vou aguardar a decisão do presidente Bolsonaro e de outros aliados, o próprio governador Ratinho Júnior, que hoje apoia o prefeito Rafael Greca, mas você não acha um vídeo dele, uma presença dele em palanque, em programa eleitoral. Eu coloco mais o governador no meu programa eleitoral por ser um aliado da Assembleia. Também sou presidente da CCJ da Assembleia, aqui, como o Felipe, lá em Brasília. E eu tenho certeza que essa boa relação que tenho, independente de ter o apoio direto, favorece os curitibanos, porque depois desses mais de 10 anos de mandato, 30 anos de cargos públicos, de concurso público, né, de oficial do Exército, oficial da Polícia Militar em grandes funções, delegado e agente da Polícia Federal, eu aprendi com os erros e acertos a fazer boas relações para que numa função executiva como hoje a gente disputa, nós possamos beneficiar a população com a boa relação e não com antagonismo ou inimizades. E falando dessa possibilidade de segundo turno, o senhor foi o deputado estadual mais votado nas eleições de 2018 aqui no Paraná, na esteira também do bolsonarismo, com 400 mil votos. Agora o senhor está aparecendo na primeira pesquisa recente aí do Ibope com 6% das intenções de voto. O que aconteceu de lá para cá, né? O senhor perdeu popularidade ou o bolsonarismo enfraqueceu, prejudicando também a visibilidade da sua candidatura? O senhor vê essa possibilidade real de ir para o segundo turno, candidato? Bom, se eu acreditasse na pesquisa Ibope, né, o Bolsonaro não era presidente.
Era o Haddad, o Ciro ou o Alckmin. Os três ganhavam dele na pesquisa Ibope das últimas semanas. Se eu acreditasse na pesquisa Ibope, o Rafael Greco, uma semana da eleição anterior, tinha ganho no primeiro turno e o Ney Leprevot tinha 6%, fez 23% na pesquisa. Então, eu confio muito nas minhas pesquisas internas, que me colocam no segundo turno com mais do dobro do que foi indicado pela pesquisa Ibope, que coletou numa cidade de quase 2 milhões de habitantes, 600 pessoas para fazer. Eu entrei na Justiça e ganhei uma liminar já da Justiça Eleitoral para fazer uma auditoria no sistema do Ibope, uma multa pesadíssima, uma multa milionária, para se eles não entregarem os dados, e está terminando já o prazo. Nós vamos fazer uma auditoria nesses números, e não dá para aguentar mais essas pesquisas que visam influenciar o eleitorado. A pesquisa verdadeira é da urna, como foi a do Bolsonaro, a do governador Ratinho Júnior e de tantas outras pessoas que as pesquisas indicavam números bem diferentes desse do Ibope. Então, não perdi popularidade, sinto que a campanha é muito forte na rua e vamos ter uma grande surpresa quando abrir as urnas aqui em Curitiba. Eu sinto nas ruas o tamanho da força que está vindo da mesma forma que senti na campanha anterior. Vai ser uma prática sua ao longo da campanha questionar e até entrar na justiça para impedir a divulgação das pesquisas? Acho que você não entendeu, né, Carlos? Eu não entrei para impedir a divulgação, entrei depois do resultado, justamente por ter pesquisas internas que me indicavam com mais do dobro da pesquisa indicada pelo Ibope e que o número era surreal do prefeito Rafael Greco. E isso, quando eu fiz o meu pedido na Justiça indicando as cotas usadas pelo Ibope, a quantidade de entrevistados e o período feito, a Justiça entendeu que eu merecia a liminar e ganhei a liminar para que eu possa obter os números, as planilhas e possa fazer uma auditoria nesse sistema. Mas não vai ser uma prática de contestar a pesquisa, que essa foi muito além do que a gente espera de uma margem de erro. Entendi. Bom, candidato, falando novamente do presidente Jair Bolsonaro, recentemente veio a pública a notícia de que a Polícia Federal encontrou dinheiro na cueca do então vice-líder do governo no Senado, o senador Chico Rodrigues, durante uma apuração para apurar supostos desvios de recursos públicos para o combate à pandemia. O senador, enfim, foi afastado logo depois que veio a público essa notícia. Poucos dias antes, o presidente declarou que a Lava Jato acabou porque não existe mais corrupção no governo. O que eu quero saber do senhor, como apoiador do presidente, como que o senhor vê essas notícias? E, além disso, por ser ex-delegado da Polícia Federal e defensor da pauta anticorrupção na terra da Lava Jato, o senhor não se sente um pouco constrangido com uma notícia dessas vindo a público? Bom, primeiro, eu não sou um alienado do presidente Bolsonaro, né? Como tenho dito em todas as entrevistas, eu sou um aliado e defendo o governo, defendo as pautas, mas tem coisas que eu não concordo. E uma das coisas que eu discordei e fiz de uma maneira muito ética e coerente foi a questão da independência administrativa e funcional da Polícia Federal. Eu defendi a PEC quando eu era deputado federal por 2 vezes, com 2 grandes votações, antes mesmo de Jair Bolsonaro, já tive 2 grandes votações para deputado federal, sou o delegado da Polícia Federal, e isso era um ponto que eu não concordava e me manifestei para vários ministros, etc., que eu sou a favor da independência da Polícia Federal e contra o fim da Lava Jato. Eu acho que nós temos que reforçar a operação. Então, não tem o mínimo constrangimento que a democracia não vive de alienados, como era com o Lula, né? Quando o Lula falava, pulem no penhasco, aquela tropa de esquerda vinha e pulava no penhasco. Eu tenho que concordar e discordar. Eu não me lembro de você ter dito o partido do senador, mas que eu me recordo, o partido do senador é o mesmo do meu prefeito aqui, é o Democratas. Então, acho que a escolha poderia ter sido feita melhor e, pelo que eu vi, o presidente exonerou. E não vi que aquela investigação também, se você olhar a operação não é fruto de corrupção no governo federal. Que eu me lembro e recordo, eu li da operação, são problemas no Estado, do que aconteceu lá no Estado. Mas eu não vejo o mínimo problema de um governo que identifica a corrupção, cortar na própria carne e seguir em frente para não dar o exemplo negativo dos últimos governos. Eu fui um dos autores de um dos pedidos de impeachment de Dilma Rousseff, fui da comissão especial que levou Dilma ao impeachment, votei pelo afastamento 2 vezes do ex-presidente Michel Temer. Então, acho que eu tenho um crédito com essas minhas grandes votações, de que eu tenho tomado posições muito firmes nessa questão do combate à corrupção e tenho sido posicionado com o presidente Bolsonaro. Eu me posiciono quando eu não concordo de uma maneira ética, responsável, para não atrapalhar a condução da economia e as votações do Congresso Nacional.
Candidato, o senhor critica a gestão da pandemia a nível municipal pelo prefeito Rafael Greca, mas o presidente Bolsonaro também foi duramente criticado por ter defendido, por exemplo, o uso da cloroquina, que é um remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. E também tem pregado um isolamento social mais brando, né, do que a maioria dos governadores e prefeitos pelo país. A gestão federal da pandemia, desconectada do que está sendo feito localmente, ela não atrapalhou a condução aí desse problema? Bom, o prefeito Rafael Greca aqui quebrou Curitiba, a economia da cidade, bares, restaurantes, academias, vários setores do comércio. Ele fechou muito cedo, quando tinha um caso por semana, e abriu politicamente em julho, quando estava no auge do frio, que tínhamos 15 mortes, 14 mortes por dia. São decisões que ele está tomando sem critério, e eu acho que as decisões que o presidente Bolsonaro indicava no começo agora parecem fazer mais sentido. O isolamento seletivo, de isolar aqueles que estão contaminados, isolar os que têm uma idade superior a 60 anos. Fizemos o isolamento aqui em Curitiba, comandados pelo Rafael Greca, com orientações do ex-ministro Mandetta, e levávamos quem estava doente para um posto de saúde, e a orientação é volte para casa. Voltava para casa e contaminava em isolamento social a família inteira. Ia para o posto, como você falou, do medicamento, que não é só a cloroquina, é o tratamento precoce que faz em todo hospital particular, tem o tratamento precoce, que tem azitromicina, que tem outros remédios, corticoides, e que a grande maioria dos médicos estão em debates, se é ciência, se é atendimento clínico. Nós vamos saber daqui 2 anos se a gente acertou em defender o tratamento precoce ou não, mas daí já vamos ter milhares de mortos. Eu acho que faltou também a questão do tratamento precoce, de ter uma orientação nos postos de saúde. Na verdade, foram fechados 37 postos de saúde em plena pandemia em Curitiba. Isso é notório, matérias que nós, da mídia do Paraná e de Curitiba. Eu acho que numa crise de saúde você abre postos de saúde para descentralizar o atendimento, centralizar o Covid em uma região só. E aqui não, ele misturou Covid com quem tinha um problema de saúde normal. Então, a minha posição agora são propostas, e a minha proposta da saúde é reabrir os postos para, a partir de janeiro, que a gente sabe que a pandemia vai continuar, vai e volta em ondas, fazer o tratamento do Covid separado de quem tem problema de saúde do dia a dia, Kátia. Então, o senhor acha, em resumo, que a gestão aqui municipal foi mais problemática do que as orientações a nível federal? Não tem a mínima dúvida. O presidente Bolsonaro estava focado não só na questão de saúde, mas na economia, de não deixar o país quebrar. Agora, passado esse período todo, em todos os lugares, os níveis de contaminação e de mortes foram parecidos. Um dia, se você pegar os mapas que aparecem nos jornais televisivos, você vê que um dia está em aumento, outro dia está em baixo, outro dia está estável. Quer dizer, ele vai e volta. São curvas que acontecem, nós temos que aprender a conviver agora. Cada morte é muito triste para nós, mas agora, passado as curvas mais altas, fica o desemprego, fica a fome, fica a falta de assistência social. E nós temos que ter agora uma sensibilidade para quem tem função pública como eu, que pode ter também uma função de prefeito, de cuidar dessas pessoas que estão abandonadas. O auxílio emergencial nesses valores deve acabar nos próximos meses. Nós vamos ter, talvez, um novo programa, mas não vai ser com os valores que nós tínhamos. Quem foi desempregado no meio da crise vai perder o seu seguro-desemprego em novembro, dezembro. Então, nós temos um cenário, a partir de janeiro, para os novos prefeitos, de enfrentamento, de gerenciamento de crise mais grave, que, além de gerenciar a crise da saúde, vai ter que gerenciar também uma crise humanitária, de fome, segurança pública, que vamos ter níveis muito maiores do que a gente viu até agora. E falando justamente da recuperação da economia, candidato, o que o senhor tem de planos, então, para essa questão, caso seja eleito prefeito de Curitiba no ano que vem? O senhor vai oferecer um auxílio ao modo do auxílio emergencial que foi oferecido pelo governo federal, por exemplo? Ana Carla, são dois viés. O primeiro viés é a recuperação das empresas para que ele volte a gerar emprego, senão a economia não gira. Eu vou fazer um grande refis em janeiro, de IPTU e ISS, e um trabalho forte da Procuradoria do município para fazer acordos para limpar o nome das pequenas, micro e médias empresas da cidade, as que mais sofreram na pandemia. Porque se ficarem com o nome sujo, em CADIM, cartórios, ela não consegue buscar um crédito.
E o segundo pacote é um pacote de usar um fundo de aval, a reserva que a prefeitura tem, que foi dada nos últimos meses para as empresas de ônibus, para que esse fundo de aval garanta, perante bancos públicos e privados, microcrédito para folha de pagamento, para estoques, para girar a economia nos bairros de Curitiba. E o segundo viés é a pessoa. Eu vou criar o auxílio municipal, o auxílio emergencial municipal, para complementar a diferença que o governo federal não conseguirá manter, porque gastou bilhões para socorrer as pessoas com necessidade. Curitiba foram mais de 300 mil curitibanos que receberam o auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial nosso será diferente. Ele será usado exclusivamente através de um cartão no bairro que a pessoa mora, em pequenas e microempresas. Então, a panificadora, a pequena farmácia, a loja de calçados, para a economia girar. E a empresa pequena do bairro vai ter que aceitar a usar o banco de emprego da prefeitura, ou seja, eu vou montar um banco de geração de empregos e capacitação para quem esteja nesse banco de empregos, de acordo com o setor que necessite funcionários, setor de serviços, de obras, de infraestrutura. Nós vamos capacitar quem está no banco de empregos da prefeitura, de acordo com que a indicação tecnológica, que nós vamos lançar um software de BI, de identificação dos principais vagas de emprego ou das necessidades. Isso vai gerar economia. Quem recebe o cartão é obrigado a gerar emprego dentro do bairro que ele está. Essa é uma forma de ter dois braços. Um, recuperação das empresas para gerar emprego. Outro, auxílio por um curto período de tempo e com uma porta de saída muito grande para poder botar alimento na mesa enquanto ele se capacita e busca uma nova qualificação no mercado, Ana Carla. Ainda nesse tema pandemia, candidato, ainda não há previsão de retomada das aulas presenciais nas escolas da rede municipal em Curitiba. Qual a sua opinião sobre esse tema? E o senhor é favorável ao retorno ainda esse ano ou somente com a vacina? Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para a recuperação da aprendizagem dos alunos que acabaram tendo prejuízo, né, nesse tempo que ficaram fora da sala de aula? Kátia, nós temos duas visões. A primeira delas é o retorno das atividades extra-classe. Acho que os pais, os alunos, eles pedem, eles clamam hoje porque voltaram a trabalhar e essas crianças, adolescentes, ficam em casa. O ensino online é muito difícil, tanto para a criança, para o adolescente, como para os pais, que acabam virando os professores indiretamente. Eu que tenho um de 10, que tem transtorno do espectro autista. Eu tenho um de 16 que estava indo para o Enem. Então, a dificuldade é muito grande, ajudá-los, incentivá-los. Eu acho que a volta das atividades extra-classe nas escolas, principalmente de ensino infantil, ensino fundamental, são importantes para voltar esse relacionamento. Não voltaria com todos os alunos, mas faria um revezamento de 30% ao dia e outros continuam online. Os professores com todas as medidas de segurança, mas faria um estudo completo. Hoje eu não tenho os números que o secretário de saúde do prefeito tem para identificar como está a curva, a velocidade de contágio, e eu só voltaria no momento que eu tivesse certeza absoluta que eu estaria dando segurança para os profissionais de educação, para as nossas crianças e para os nossos idosos ou as pessoas que têm comorbidade em casa, que poderiam ser contaminados com os vetores, que seriam crianças e adolescentes. Então, tudo muito responsável, mas da forma como está totalmente suspenso, não ficaria, eu tomaria medidas, principalmente nas particulares. Hoje as escolas particulares de educação infantil, de ensino fundamental, quebraram. Não tem como pagar os professores, estão todos desempregados, não tem nenhum tipo de auxílio direto, são penduricalhos que o governo cria, e eu, a partir de janeiro, criaria um voucher para que esses alunos que saíram das escolas particulares e foram para as públicas, que estão hiperlotadas, não tem nem cadeira em sala de aula para ter 60, 70 crianças numa sala de aula igual está hoje. Mas para que eles voltem, e eu ajudo a pagar uma parcela da mensalidade escolar desses alunos, para que a escola volte a gerar folha de pagamento, reabra, e o sistema de educação, que é público e particular, volte a rodar na cidade de Curitiba. Eu não sei se eu entendi muito bem, candidato. O senhor voltaria, então, mesmo que não houvesse vacina, mas com a pandemia controlada, só com as atividades extracurriculares ou com as atividades extracurriculares junto com as aulas letivas? Não, voltaria primeiro com as atividades extra-classe
identificando qual foi o resultado dessa volta, identificando se houve aumento da contaminação, tudo muito responsável. Não voltaria com atividade em sala de aula diretamente, mas as atividades extra-sala de aula, atividades de educação física, aulas que podem ser ao ar livre, para a gente ir estudando aos poucos. Nós vamos conviver por muito tempo ainda. Na minha visão, uma vacina só vai chegar no meio do ano que vem para frente. Antes, qualquer conjectura é fazer previsão do que não tem como fazer previsão. Enquanto isso, nós temos que voltar a conviver com responsabilidade, máscara, álcool gel, distanciamento, cuidados, ensinar as crianças mais ainda. Mas hoje estão se multiplicando pelas cidades do Brasil inteiro as creches clandestinas, estão se multiplicando por aí escolas que não têm as condições que têm as escolas normais de dar essa atenção. Então, eu votaria primeiro com as atividades extra-classe para depois ir voltando aos poucos, conforme identificar o movimento, as atividades normais do dia a dia da escola. E falando ainda de educação, no seu plano de governo o senhor promete implantar colégios cívico-militares a partir da 6ª série do ensino fundamental. Essa proposta é implantar esse modelo em escolas que já existem, candidato? E como é que o senhor vai fazer isso na prática se esse modelo demanda um pouco mais de investimento, principalmente para o pagamento da folha de pagamento, enfim, o salário de oficiais da reserva que são destacados para trabalhar nessas escolas? Só fazendo um complemento aí nessa questão, candidato, o senhor até apresentou aqui uma proposta falando de um voucher, né, para que alunos da rede pública possam ser atendidos. Cerca de 2.000 alunos já saíram da rede particular nesse tempo de pandemia e foram transferidos para a rede pública, justamente nessa esteira que o senhor falou aí de falência, né? Enfim, ou então até prejuízo econômico nas escolas particulares. Como o senhor pretende resolver essa questão, né? Já que são muitos alunos aí que vêm a partir do ano que vem e que vão lotar aí o sistema público municipal, né, de educação. Buscar o governo federal, Kátia e Ana Carla, o governo do estado, para parceria nas duas perguntas. Primeiro, no voucher, que já existe o voucher, nós vamos ampliar para as escolas de ensino, não só infantil, como as creches, por exemplo, mas também de ensino fundamental, para que a gente possa ajudar pagando a mensalidade de crianças que estariam em escolas públicas ou que estavam em escolas particulares e os pais estão desempregados, por exemplo, seriam por curto tempo até as escolas voltarem, porque eu não estou pensando só na economia, eu estou pensando no sistema educacional da cidade. A escola pública não aguenta a quantidade de crianças e adolescentes que migraram das escolas particulares para as públicas. Então, se não tiver uma intervenção do poder público nessa questão, as escolas particulares não reabrem as portas e as públicas não tinham condição antes, por falta de estrutura, por abandono mesmo, os professores precisando de uma atenção do poder público, qualificação profissional, os planos de carreira suspensos. Então, já estavam super desanimados, imagina agora. Por outro lado, as escolas cívico-militares, eu fui o relator do projeto de lei do governador Ratinho Júnior, lá na Assembleia Legislativa, que agora é lei, de implantar até 200 escolas cívico-militares nas escolas estaduais. E eu vou buscar o nosso governador e vou levar o meu modelo de parceria em que os municípios também podem ter a parceria do policial militar e também do guarda municipal da reserva, para que ele possa ser um parceiro, não o gestor principal de uma escola. Eu vejo uma gestão dividida entre a parte pedagógica, educacional com os profissionais de educação e da disciplina, da questão cívico, da questão hino nacional, bandeira, pátio da escola, segurança nos arredores da escola, com os policiais militares e também dos guardas municipais, já que nós estamos falando de escolas municipais, e esse modelo nós estamos escrevendo um novo modelo, que é o Escola Cívico-Militar Municipal. Mas é caro, né, implantar isso, deputado? De onde sairiam esses recursos? Não seria caro. A gente começaria com um projeto piloto de algumas escolas, seriam mais de contratar, como no estado são 4, 5 profissionais da reserva da Polícia Militar para trabalhar, o valor do investimento para o resultado para os pais e mães e alunos é fenomenal. Muitos pais clamam por escolas que tenham a disciplina militar,
para as crianças, para os adolescentes, disputam vagas nessas escolas. E esse modelo é um modelo híbrido daquele que é puro escola militar, né? Que todos os professores são militares, o uniforme. Então, eu estou pensando num modelo híbrido de gestão compartilhada, questão educacional, pedagógica com os profissionais de educação, a disciplina, a questão de moral e cívica, de bandeira, patriotismo e a segurança da escola com os policiais militares e guardas municipais que estão aposentados ou estão na reserva. Então, com parceria com o governo do estado e com o governo federal, investimentos seriam algumas funções que seriam necessárias. Bom, candidato, a gente tem agora uma pergunta que foi enviada pelo nosso parceiro, a agência Lupa. Entre as suas propostas, o senhor fala em criar um programa chamado Curitiba Fácil, que, segundo os dados apresentados, criaria 600 mil postos de trabalho. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre desse ano, a força de trabalho total de Curitiba era de pouco mais de 1 milhão de pessoas, enquanto o número de desocupados era cerca de 100 mil. Como o senhor explica esse número citado no seu plano de governo? Veja, foi só um detalhe, manutenção e criação. Então, a manutenção é porque estamos tendo um número recorde de desempregados. Então, eu peguei o mercado de trabalho como um todo. Na verdade, o que nós estamos direcionando agora no programa de governo, nos projetos e na própria televisão agora com o programa eleitoral, é combater 167 mil desempregados de carteira assinada só do período da pandemia. São 167 mil. Foram 50 mil no mês de abril e maio, só em Curitiba, quem tinha carteira. Imagina a economia informal, ou o profissional liberal, ou aquele que vivia de bicos na cidade, a diarista, aquele que trabalha numa obra. Então, na nossa visão, nós temos que buscar essa parceria de voltar a criar empregos, ajudando a empresa, como eu já falei, na questão de refinanciar suas dívidas, limpar seus nomes, criar microcréditos e cuidar das pessoas com auxílio emergencial para elas se capacitar e voltar a trabalhar. Então, eu quero manter os 600 mil empregos, que eu acho que é o que gira em torno do mercado de trabalho de Curitiba. Quero começar com um trabalho forte de recuperar 50 mil vagas que estão desempregadas com esses projetos que eu já referenciei para vocês, mas o limite é 167 mil. Esse é o número que eu trabalho de voltar. E as 600 é ajudar a economia. Se a economia voltar, a ideia é trabalhar na manutenção dessas 600 mil postos de trabalho. Candidato, uma pergunta que a gente tem feito para todos os postulantes aí à Prefeitura de Curitiba é sobre transporte coletivo. O prefeito Greca socorreu as empresas de transporte durante a pandemia com um auxílio que deve chegar a 180 milhões até o final do ano. E tem sido criticado por isso, inclusive pelo senhor. Há também um subsídio anual para compensar a tarifa técnica, conta que tem saído aí salgada para a prefeitura, apesar da ajuda do governo estadual. Só no ano passado, por exemplo, foram 54 milhões. Também vai haver, a partir do ano que vem, a discussão sobre o reajuste de motoristas, cobradores, e o que deve aumentar ainda mais essa conta, e a fuga de passageiros durante a pandemia, que também já vinha acontecendo há anos atrás, e que agora deve aumentar ainda mais. Qual é a sua proposta para essa área e resolver essa questão também em relação aos contratos, né? Porque em 2025 o próximo prefeito vai ter que preparar uma próxima licitação em relação aos contratos das empresas de transporte coletivo. Kátia, o prefeito entrou com uma ação judicial contra mim na Justiça Eleitoral, me proibindo de dizer que ele pode passar 200 milhões para os ônibus de Curitiba, o auxílio emergencial do Greca para os ônibus. Ele ganhou a ação, só que é um tiro no pé gigante. A decisão judicial diz que eu posso falar que ele deu 120 milhões. Então, prefeito Rafael Greca, o senhor não deu 200 milhões até agora, deu 120. E a decisão judicial vai mais longe, que eu posso dizer que ele pode chegar até 200 milhões até o final do ano. Então, é um absurdo do absurdo um prefeito procurar a Justiça Eleitoral para proibir que a gente diga o que estava no seu projeto de lei que ele encaminhou e aprovou na Câmara de Vereadores, um socorro emergencial somente para as empresas de transporte coletivo, os multimilionários da cidade. Está tendo uma fuga de passageiros, a passagem é uma das mais caras do Brasil, reajuste, mais de 20 vezes reajustes da tarifa técnica no período,
ele almoçando num dos restaurantes mais luxuosos de Curitiba, no Graciosa Country Club, alguns dias depois de dar o maior reajuste, logo no começo do seu mandato, com o proprietário da maior empresa de transporte coletivo. Então, se eu não posso criticar, para que serve uma eleição e a democracia? Para que serve a Folha de São Paulo, o UOL, se a gente não tem liberdade para falar as coisas que acontecem? E a justiça foi muito sábia. Então, o que eu posso falar, Kátia, com a autorização judicial agora, que o prefeito Rafael Greca já deu 120 milhões de reais do patrimônio público, do dinheiro público para as empresas de transporte coletivo e pode chegar até 200 no final do ano. O meu projeto é terminar a linha verde, porque se eu termino a linha verde, são passarelas, são trincheiras, alguns viadutos, vamos levar alguns anos para terminar essa obra, não posso ser hipócrita dizer que da noite para o dia, mas o prefeito atual não fez 1 metro. Se eu não termino a linha verde, eu não tenho agilidade, quer dizer, velocidade no transporte de Curitiba, são os 2 maiores eixos, norte e sul da cidade, e com isso a pessoa prefere de carro, ou de Uber, ou de táxi, de vez de usar o transporte coletivo. E porque ele está muito caro, 2 pessoas que pegam o ônibus pagam o Uber no mesmo trajeto. Então, imagina o valor de R$ 4,50 uma passagem. Quanto que de um salário mínimo, quem pega 2 ônibus para ir, 2 para voltar, gasta 20%, 30% de um Então, salário você acha mínimo. que há condições de diminuir o valor da passagem? Eu tenho certeza. Primeiro, Kátia, né, você já fez matérias como essa, eu sou um leitor das tuas matérias, dizendo que a tarifa tem componentes que podem ser retirados. Por exemplo, de cara, vou usar só um deles, 4% da tarifa de Curitiba é uma taxa de administração da URBS, que é a empresa da Prefeitura de Curitiba que administra o sistema de transporte coletivo. Só aí eu já ataco 4% do valor. E tem outros itens que você sabe, se eu volto o número de passageiros, eu consigo diminuir a tarifa técnica. Então, se eu acabo obras e trago agilidade, qualidade, eu começo a fazer o transporte público ser atrativo e voltar a ter transporte. Então, muitas vezes parece assim, vamos aumentar o valor, mas quando você aumenta o valor da tarifa do ônibus, você diminui a quantidade de passageiros que estão em fuga para o Uber e para outros aplicativos. Então, a tarefa do novo prefeito e a minha proposta é criar um aplicativo de mobilidade da prefeitura que vai integrar transporte coletivo, questão ônibus, táxi, aplicativos, bicicleta, e a pessoa vai poder enxergar onde está e quanto custa e quanto tempo ele leva com cada um dos modais de transporte na nossa cidade. Isso vai diminuir custos, porque eu vou enxugar os custos tanto dos taxistas como dos aplicativos convencionais, se ele quiser usar o aplicativo da prefeitura. O ônibus ele vai ter noção de quanto custa e quanto ele está levando de tempo naquele trajeto, e a gente faz com que isso possa diminuir a tarifa, porque eu vou equalizar. Não vai precisar ônibus de madrugada se a demanda dele é mínima. Então, nós vamos ter, nos próximos 2 anos, um novo edital do transporte coletivo também, Kátia. E eu acho que aí está o ponto nevrálgico de se pensar não só em ônibus, mas no sistema modal de Curitiba como um todo, para que a gente possa interferir nessa tarifa que está muito alta. E o senhor já tem um cálculo de quanto poderia ser esse valor? Olha, eu quero chegar numa redução que beire 25%. Eu acho que é o que eu consigo no novo edital. Diminuindo ônibus de madrugadas, ônibus que viajam com poucos passageiros. Eu tenho como interferir na velocidade do transporte e trazer qualidade para aumentar a quantidade, eu posso baixar a tarifa técnica. Tenho certeza que os técnicos que estão me ajudando são experientes, já trabalharam na administração pública desde a época de Jaime Lerner e sabem que muito hoje desse valor da tarifa tem um componente político. Infelizmente, e aqui eu uso o período eleitoral para a gente trazer essas críticas, que é o componente de apoio político em época eleitoral. E o senhor acha que, então, é possível acabar com esse subsídio? É uma prática muito constante na Prefeitura de Curitiba, que vem de outras gestões. Nós não podemos ser hipócritas e dizer, vou acabar com o subsídio. Quem está me assistindo, e o curitibano e a curitibana, sabe da dificuldade de se manter a tarifa sem o subsídio. O meu trabalho vai ser diminuir a dependência desses penduricalhos que tem que vir do governo federal, do governo do estado, socorro, não sei aonde, para poder manter uma tarifa. Se o sistema for de qualidade e o cidadão voltar a utilizar o ônibus, o BRT, o VLT, qual seja,
que eu quero também fazer a linha amarela em Curitiba, que é a retirada do trem de carga e usar a linha férrea para fazer um transporte também em outro sentido, que vai de Almirante Tamandaré ao centro e do centro até Pinhais. São 2 grandes eixos. Nós vamos começar a diminuir a quantidade de passageiros que estão em fuga do transporte em massa para o transporte individual. Vou diminuir o número de carros no centro da cidade, poluição, vagas de estacionamento. Tudo tem interferência direta quando você planeja o sistema de transporte de uma cidade como um todo. E isso que faltou nos últimos anos. Certo. Candidato, desculpa. Pode ir, Kátia. O seu plano de governo, o senhor apresenta uma proposta que já defendeu, inclusive, na Assembleia Legislativa, que é transformar a Guarda Municipal em uma polícia municipal armada, que teria uma função até parecida com a da Polícia Militar. Porém, a própria concepção da Guarda Municipal é bem diferente da PM. É uma guarda preventiva, uma guarda que cuida do patrimônio público e que é mais próxima até da população. E o endurecimento desse trabalho da guarda, ele é criticado por alguns especialistas que falam que isso afastaria a função, né, primária da Guarda Municipal, que seria de mais próxima da população. Por que o senhor defende essa proposta? Veja, eu sou o relator da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais de todo o Brasil. Foi lá no Congresso Nacional, uma lei que estava há 10 anos numa gaveta, eu peguei como relator, aprovei na Câmara por unanimidade, sou o autor do substitutivo, quer dizer, o texto que vale hoje, e que esse texto da Lei 13.022 coloca o guarda municipal numa posição de polícia municipal. Hoje ele pode fazer abordagem, pode fazer patrulhamento, ele é um grande parceiro da Polícia Militar, que poderia liberar a Polícia Militar se fosse um trabalho efetivo, com estrutura, com apoio do prefeito municipal, para que a Polícia Militar atenda as ocorrências mais pesadas, explosões de caixa eletrônico, assaltos, homicídios graves, em apoio à investigação da Polícia Civil. Mas hoje o guarda municipal está relevado ao plano de cuidar de praças, cuidar de patrimônio público, e eu vejo, como enxergo nos Estados Unidos, as polícias municipais que fazem esse trabalho de proximidade com a população, mas não deixam de ser firmes com a bandidagem. Hoje a bandidagem se sente impune em todos os lugares do Brasil. Eu não vejo uma polícia abusiva, uma polícia extremamente dura, mas uma polícia próxima da população é aquela que sabe o nome do dono da vendinha do bairro, conhece o carro dele, sabe identificar quando tem um carro estranho, ele sabe identificar uma pessoa que não é daquela região, bisbilhotando e olhando uma casa, um muro. Por isso eu penso na Guarda Municipal na rua, uma Guarda Municipal efetiva, mas sempre trabalhando integrada em informações e ações com a Polícia Militar. Guarda Municipal sozinha, tomando ações sem ter um trabalho conjunto, onde vai ser o policiamento, qual é o nível de atendimento. Isso existe, nós queremos multiplicar uma central de atendimento que possa também atender no mesmo número para a Guarda Municipal e a Polícia Militar, em que a Guarda Municipal atenda as ocorrências muitas vezes básicas de policiamento, de presença, de prevenção, como você falou, para que uma viatura, quando tem uma explosão de caixa eletrônico, ela não esteja amarrada, uma viatura da Polícia Militar, numa ocorrência de pequena monta, e ela não consiga dar suporte para a viatura que esteja precisando de apoio numa ocorrência de grande monta como essa de crime, Kátia. Candidato, o senhor era secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná na gestão do governador Beto Richa, quando professores que protestavam contra modificações na Previdência, em 29 de abril de 2015, foram reprimidos com muita truculência pelas forças policiais. Naquele dia, mais de 200 pessoas foram feridas pela Polícia Militar. Em 2018, quando o senhor concorria ao cargo de deputado que o senhor tem hoje, o senhor chegou a declarar que não se arrependia do episódio e que faria tudo novamente. Enfim, em entrevista recente o senhor mudou um pouco já esse discurso, disse que teria feito de tudo para que a situação não chegasse àquele ponto, mas ainda defendeu que houve um confronto. Se eleito, como é que o senhor pretende contornar a lembrança desse episódio, que é relembrado ano a ano pelos professores do Estado? Ana Carla, infelizmente houve confronto. Ninguém na minha função, que estava ali cumprindo uma ordem judicial, uma ordem do governo do Estado, para evitar que ocorresse o caos, ou que houvesse quebra-quebra, ou que depredação de patrimônio público, teria feito diferente.
Infelizmente, houve confronto, porque a culpa não foi de professores nem de policiais. Na verdade, muitos estavam ali, eram maridos, esposas, ou professores e esposas policiais. Eu mesmo tenho a esposa que começou a sua vida profissional como professora de matemática, minha sogra atual é diretora de escola, então eu lamento muito. Eu acho que o tempo e a vivência fazem a gente também aprendendo com os erros e com os acertos. E eu, com 50 anos, 30 anos de vida pública, aprendo também com os erros e acertos. E aprender a dialogar, aprender a respeitar mais as diferenças, a entender que as coisas precisam ser melhor negociadas. Eu acho que a visão é maturidade, não mudança de opinião. Eu me sinto muito maduro hoje para sentar à mesa. Como presidente da CCJ, sou eu que conduzo as grandes votações de constitucionalidade, tem sido a grande maioria delas com acordos para que a gente não tenha mais problemas de votações. Então, eu me sinto maduro hoje, aprendi com os meus acertos, que foram a grande maioria numa carreira profissional que vinha de delegado, que prendeu os maiores traficantes do Brasil, como Juan Carlos Abadio, colombiano, Fernandinho Beiramar, em São Paulo, operações contra Lau Quinchong, o rei da 25 de março, né? E outras operações pelo Brasil de combate à corrupção. Então, desses acertos e daqueles que eu considero que poderiam ter tido atitudes diferentes, a gente aprende com a maturidade. E quando você diz que não se arrepende e faria tudo de novo, eu faria tudo de novo que eu fiz para evitar um confronto. Tudo que poderia ser feito, nós fizemos. Infelizmente, grupos radicais, que a gente viu agora em manifestações com o próprio Rafael Greca, também com os professores há poucos dias, também a Guarda Municipal e a Polícia Militar teve que intervir, porque os grupos radicais ligados a partidos de extrema esquerda querem vítimas nesses movimentos para poder fazer política. Isso é muito triste também, porque esses grupos, numa manifestação da própria esquerda há poucos dias, numa movimentação contra o racismo, fizeram uma linda caminhada até a Praça do Centro Cívico, e os grupos radicais arrancaram a bandeira do Brasil e botaram fogo na bandeira do Brasil em plena praça cívica do nosso estado. Então, o radicalismo é ruim em todos os níveis e eu venho aprendendo. Então, as mudanças que vêm acontecendo é a mudança que talvez você, que tem pai, mãe, tem família, vê das mudanças de posição, de novos posicionamentos, da gente aprendendo também com o tempo, Ana Carla. Candidato, o apoio da classe dos professores é muito importante para um prefeito. O senhor considera que tem esse apoio? Acha que vai ter, enfim, voto dos professores nessa eleição à prefeitura? Ana Carla, eu vou ter voto de todos os segmentos da população. Para quem na última eleição foi o recordista absoluto da história do Paraná, eu fiz 427 mil votos. O meu número de votos elegeu 8 deputados estaduais, quase 20% da Assembleia Legislativa. Então, com certeza, eu tenho voto de todos os segmentos. Eu, com certeza, buscarei voto dos profissionais de educação, profissionais de saúde, de segurança pública, mas da sociedade como um todo. A minha missão é melhorar a vida dos curitibanos e das curitibanas. E tenho certeza que na educação, na saúde, na segurança, nós temos profissionais que são extremamente competentes, que precisam de um prefeito que fale a verdade, que olhe nos olhos, que entenda as diferenças, que dialogue mais. E eu acho que essa minha experiência de 30 anos, de oficial do Exército Brasileiro até delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança, secretário antidrogas municipal, coordenei operações, comandei entidades que tinham milhares de funcionários. Quer dizer, eu tenho uma experiência de gestão pública para que eu possa agora sentar num período pós-pandemia ou durante a pandemia e saber fazer gerência de crise, saber cuidar das pessoas e chegar a um denominador comum, que é o melhor prefeito que Curitiba pode ter num período tão difícil como esse, Ana Carla. Ainda sobre esse relacionamento com o funcionalismo público, acho que rapidamente o senhor poderia explicar se o senhor defende, por exemplo, o que o prefeito Rafael Greca tem feito em relação à terceirização dos serviços de saúde, que o sindicato, por exemplo, foi contrário. O senhor pretende continuar essa terceirização, candidato? Eu sou contra a terceirização da forma como o prefeito Rafael Greca tem feito, principalmente visto que essas empresas de terceirização que estão aqui em Curitiba são as mesmas que estão no escândalo do Rio de Janeiro. São milhões desviados, operação, prisão, dinheiro apreendido no Rio, e as mesmas empresas que estão na terceirização de Curitiba. Eu vejo uma terceirização eficiente com a Fundação de Saúde Municipal, que poderia estar fazendo, respeitando mais os direitos trabalhistas, o posicionamento de médicos, enfermeiros, técnicos,
Então, eu buscaria uma forma diferente de fazer a parceria, que já vinha acontecendo nos últimos anos, da Fundação de Saúde Municipal interferindo nesse serviço. Por outro lado, você me perguntou de funcionalismo. E eu, num período de pandemia, não votaria nada que pudesse aumentar a carga de impostos. Veja, uma reforma previdenciária, tributária, antes de um período de pandemia em que as pessoas estão passando necessidade. Candidato, a gente está chegando no final, eu queria deixar o senhor à vontade para deixar as suas considerações finais ou continuar respondendo a última pergunta. Veja, eu quero flexibilizar o plano de carreira suspenso pelo Rafael Greca de uma forma inteligente, escalonada, para que a gente não tenha o servidor totalmente abandonado. Mas, por outro lado, eu quero ser o prefeito que vai fazer Curitiba a capital mais segura do Brasil, e eu estou pronto para isso, de retribuir a confiança de todos os curitibanos nesse momento. Bom, eu agradeço a presença do deputado Fernando Francischini, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PSL. Agradeço também a companhia da colega Cátia Baran, correspondente da Folha. E nos próximos dias, o UOL e Folha continuarão a entrevistar outros candidatos à Prefeitura das principais capitais do país. Até lá! UOL.